Agora a gente está entrando. Tu sabe que esse negócio do... Entramos já, entramos. Tá, beleza. Boa tarde a todos e todas os internautas, quem nos acompanha aqui através do Facebook. Estamos aqui para mais uma live, onde o nosso mandato, todas as terças e quintas-feiras, conversa com algumas autoridades políticas sobre o tema da pandemia. E hoje o nosso convidado ilustre é o prefeito Ari Vanazzi. Vanazzi, quero te agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Os nossos internautas, eles acompanham muito as lives e eu também, todas as medidas que tu vem adotando na nossa cidade. Então, quero te agradecer por tu teres tirado um tempinho, assim, para a gente bater um papo hoje sobre a política, sobre os assuntos mais pertinentes aí que a gente vem enfrentando, né, nesse processo da pandemia. Então, antes que tu faça a tua saudação e já comece falando, eu sempre começo as nossas lives com um poema, e para cada pessoa que veio, a gente buscou um tema pertinente. E no teu caso, como tu é um líder político, tu foste já deputado federal, já foste secretário da habitação, prefeito já pelo 3º mandato, tu tem uma vasta experiência. Eu pensei muito sobre o que é ser uma liderança hoje num período assim onde a gente está numa guerra em defesa da vida da população. E aí eu fui buscar, pesquisando com a nossa equipe, uma música que foi gravada em 1978. Ela foi gravada foi feita pelo León Gieco, que é um argentino, e depois ela virou uma música muito conhecida, gravada pela Mercedes Sosa, pelo Raul Elvanger, falando do período da ditadura. E essa música eu vou dedicar para ti hoje, então, tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um traidor tem mais poder que o povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente. Se ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Então, Vanazzi, com essa música, com esse poema, que depois foi gravado em 50 países, por várias línguas, tu já ouviste ela na voz da Mercedes Sosa, de tantas pessoas, e falando numa parte dela que diz: eu só peço a Deus que a morte não me seja indiferente. Em tempos em que a vida tem sido tão banalizada, Vanazzi, tu tens afirmado que existem duas visões de mundo nesse processo do enfrentamento à pandemia. Uma visão mais humanista e uma outra visão mais voltada para o mercado. Tu tens te assumido como um desses líderes da visão humanista. E eu queria que tu falasse para nós, dentro dessa visão humanista, o que é o desafio de luta em defesa da vida e como é que tu enxerga nas tuas ações, o que tu tem feito nas tuas ações em defesa da vida da nossa população. Então, Ana, tá ligado? Sim, tá me ouvindo? Tá ligado, te ouvimos bem, sim. Não, então, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade que tu me deu aí para falar com o público que tu tem relações aí nas tuas lives. Agora nós estamos tudo moderno nessa crise, né? Estamos todo mundo fazendo reuniões virtuais e isso está ajudando o mundo, sabia? Né? Isso é uma coisa maravilhosa, assim. Hoje de manhã eu dei uma entrevista para um jornal de São Paulo, 1h30, uma live, né, para uns youtubers de São Paulo. E fiquei me perguntando, né? Eu que ia a São Paulo para fazer uma reunião de 40 minutos, depois voltava. Percebe a coisa importante que nós temos. Então, mas queria te dizer assim, te agradecer
te parabenizar. Eu acho que essa ideia de a gente fazer lives aqui na prefeitura, nos mandatos de vereadores, né, com as entidades, eu acho que isso democratiza ainda mais quando a gente usar esses instrumentos para boa política, para democracia, pela verdade. Isso vai ajudar muito a gente a avançar nas decisões tomadas e também no cumprimento das decisões que a gente toma, né? Então, parabéns para ti e sucesso aí. Segundo, esta música, ela faz parte da minha formação política, né? Essa música da Mercedes Sosa, nós ouvimos quando eu fazia parte do grupo de jovens lá em Santa Catarina, no Coronel Freitas, né? Ela, do Vandré, eram músicas que a gente cantava no 77, 78, 76, né? No auge da ditadura militar, nós nem sabíamos o que estava acontecendo, porque é um pouco assim que nem hoje, sabe? Sim. Na ditadura militar, as pessoas diziam uma coisa e faziam outra, então eu nunca me esqueço que eles botavam músicas, né, maravilhosas, na época era a música mais sertaneja e tal, para todo mundo ouvir, se divertir, enquanto no submundo os assassinatos, as perseguições, as torturas andavam e ninguém sabia, né. Então eu acho que o modelo da repressão, o modelo da tortura hoje, ela pode ser não ser física, né? Mas há um modelo mais estarrecedor, que é o modelo psicológico, o modelo do ódio, né, do rancor, e isso leva, né, as pessoas a terem problemas graves, né? E eu acho que nós somos vítimas disso hoje, nós do campo mais democrático, popular, da esquerda, nós somos vítimas de um processo muito pesado, né? Veja o que está acontecendo a nível nacional, a nível estadual, a nível dos municípios também. Então, a música faz parte um pouco da nossa construção humanista, a construção histórica, né, de concepção de vida. Acho que é muito importante. Então, parabéns, até fiquei emocionado aqui com a música da Mercedes, né, é uma música pesada essa. Para quem reflete, é muito forte, né. E quem conheceu a Mercedes, quem viveu, né, a ditadura uruguaia, a ditadura argentina também, sabe disso. Mas eu queria te dizer o seguinte, eu acho que nós aqui, no ponto de vista mais geral, essa crise que nós estamos vivendo no mundo, a gente está aprendendo muito. Quem se dispõe a se despir um pouco, né, do seu olhar, né, assim, de viseira, e tentar enxergar ao redor do que está acontecendo no mundo, a gente vai aprender muito, mas vai evoluir muito também, né? O mundo está nos dando um recado. Quem tem algum credo religioso pode interpretar da forma que quer, né? Mas eu acho que o mundo está dando uma lição para nós, está dando uma lição para as pessoas, para o ser humano, né? E quem está vencendo esta batalha são os humanistas, aqueles que sempre acreditaram que a vida é mais importante que outras coisas. Porque, veja bem, né? Todos aqueles que gritavam que o Estado é muito grande, que tem que demitir, que tem que privatizar, tem que terceirizar. Hoje, o melhor instrumento que vai salvar a vida de milhões de homens e mulheres é o SUS. Eu me lembro de uma frase e também de uma história que está acontecendo atual, né, de um deputado, que era deputado comigo, depois eu virei prefeito em 2004, ele continua deputado, e ele foi um dos caras que aprovou o fim do CPMF para o SUS, né? O Virgílio, hoje prefeito de Manaus, né? Aonde tem a maior tragédia humanitária. E aí eu disse para muita gente, né? E eu vi na Folha de São Paulo esses dias que a conta tarda, mas ela chega, né? E ele está pagando uma conta daquilo que ele fez, né? Quer dizer, ele votou pelo fim do CPMF, que era recurso para a saúde. Ele votou pelo fim, né, do SUS, que a ideia era acabar com o SUS. E hoje ele corre atrás e chora nos microfones, implorando dinheiro para poder salvar o povo que está morrendo de pencas lá e de caminhão, não sabe onde enterrar. Quer dizer, então, acho que as pessoas que têm um pouco de disposição e vontade de enxergar o mundo, né, de olhar ao seu redor e olhar as pessoas, esses eu acho que vão aprender e vão sair muito mais fortes dessa tragédia. Nós vamos sair mais fortes dessa tragédia. Hoje o jornalista me perguntou, né, também, o que o senhor acha, quais são as questões que nós vamos levar como um ensinamento disso, né? Digo, olha,
Primeiro que o ódio, né, vai ser menor do que a generosidade, o rancor também, né? A sociedade está reaprendendo a ser solidária, de ser comprometida um com os outros. A gente está reaprendendo a viver em sociedade, em família. Nós estamos reaprendendo um monte de coisa, né? Que tem a ver com o cidadão, com o sujeito, com as pessoas, né? Eu vi, por exemplo, o presidente do Banco Santander, que não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele podia comprar tudo novo, coração, perna, né? Morreu do coronavírus, né? E a filha dele fez um desabafo na televisão. Eu fico me perguntando, meu pai comprou tudo e morreu por causa de um vírus que ninguém sabe onde é que veio. Quer dizer, é isso um pouco que o mundo está nos ensinando. E eu acho que nós precisamos fazer a nossa parte nisso, né? É um aprendizado, é uma longa caminhada, né? Mas eu vejo que nós estamos entrando num processo, né, de mudanças profundas, climáticas, de mudanças profundas de comportamento, de mudanças profundas nas questões ambientais, de mudanças profundas na questão do olhar das pessoas, né, sobre a questão da vida, sobre as relações. Então, nós vamos estar vivos para ver, né, que este processo vai ter mudança. Vou te dar alguns exemplos, assim, que eu andei lendo muito nos últimos dias, para poder estar atualizado, né. Sabe que na Índia tinha pessoas com 30 anos que nunca viram o céu. E porque a Índia, né, é tão poluída que só tem fumaça. Assim, é que nem hoje aqui em São Leopoldo que tu vê fumaça, né? Na Índia, tu não enxerga o céu. Se tu enxergar ele, é sempre preto, né? Com o mundo parou 40 dias, pessoas com 25, 30 anos viram o céu pela primeira vez, né? Nossa, São Paulo, por exemplo, tu chega em São Paulo, é um clima como essa seca, fosse que nem aqui, um clima pesado, tu não consegue respirar. Parou 40 dias, São Paulo é outra capital, né? As árvores estão mais verdes, respira melhor, o céu está mais azul. Quer dizer, então, acho que é um momento de muito aprendizado, de muita valorização, né? De um olhar diferente. E eu acho que estamos fazendo bem a nossa parte, né? Nós tomamos decisões aqui fortes, né, desde o começo, para enfrentar essa crise. Nós temos há 30 dias sem discutir absolutamente nada, a não ser cuidar da vida das pessoas, preparamos a rede de saúde, preparamos, né, o nosso hospital, tudo que nós fizemos aqui, tudo orientado, assessorado, né, e hoje estamos entrando num outro debate, né, que é o debate de que tudo isso foi possível e temos poucos óbitos, só temos um óbito na cidade. Somos o município que mais faz testagem, né, temos um hospital vazio, a UPA quase vazia, e o Monte Alverne com todos aqueles espaços vazios. Isso é uma vitória, não é uma tragédia. Com certeza. A tragédia seria se tivesse tudo lotado e não tivesse dinheiro para poder atender as pessoas e ver pessoas morrendo. Então, nós construímos uma condição de ter hoje uma vitória expressiva, principalmente uma vitória para os mais pobres, mais humildes e mais simples. Então, nós se preocupamos em estruturar a saúde, a dar condições de atendimento se precisar, mas também se preocupamos em matar a fome no nosso povo, que é arrumar comida para que não passe fome, principalmente os mais pobres. Então, eu acho que nós aqui na cidade viremos referência estadual, nacional, estamos sendo procurados pelo governo do estado, pelos governos estaduais, a partir da nossa experiência, né, que desenvolvemos aqui, que foi muito simples e muito humilde, mas com um olhar, né, com uma visão estratégica de organização, de busca de solução, com os recursos que nós temos e estabelecendo um isolamento pesado, né, que é isso que resolveu o nosso problema na região metropolitana. E aqui tem que fazer, né, também os méritos ao governo do estado, que tomou uma decisão estratégica, né, de enfrentar isso coletivamente no estado, com pesquisa, com estudo, com base técnica. Eu não tenho nada a ver com o governo do estado, sou adversário político dele, mas nesse caso nós montamos uma frente de prefeitos de todos os partidos, de governador, e ele dirige com a Secretaria de Estado esse processo, que eu acho que é muito importante, né? Diferente do governo federal, que se omitiu, que fugiu, está preocupado com a eleição, preocupado com os rolos da família, não tem planejamento, não tem estratégia, não tem ação, então está todo mundo testaviando, o trem está vindo pesado, e nós sem pai, sem mãe. Se não fosse nos estar nas prefeituras, o país hoje viveria numa crise humanitária assustadora, né? Então, eu acho que é importante esse momento também para fazer essa avaliação e fazer esse processo todo acontecer. Que bom. Vanazzi, tem muitas pessoas nos acompanhando aqui, eu vou de vez em quando lendo para não deixar o pessoal falando sozinho aqui, a Viviane Auler dizendo que tu está sempre disposto a atender a comunidade, a Midian Almeida, nossa música, né, nossa artista que mora lá nos Emirados,
dizendo que tu é um querido, Daniel Sauer, né, falando a retomada aqui dos 16 anos do SAMU, a Neuza Azevedo dando boa tarde, a Marisa, a Rosana, várias pessoas aqui dizendo vamos à luta, né? Aqui tem a Kellen dizendo, eu sou comerciante, mas olha, estou apoiando vocês nessa luta e por mim não abre mão de abrir os comércios, que vai ser do povo, tem lugares e está citando que teve lugares que abriu e está piorando, né? A Isabel dando parabéns para ti pelas tuas medidas. Aqui, uma hora dessa, só queria fazer 2 registros depois. Sim, aproveitar. Sim. Primeiro, a mídia ela tem nos acompanhado muito aqui na cidade, as nossas publicações. Eu tenho acompanhado, de vez em quando, ela faz umas lives cantando lá nos Emirados Árabes. Fico imaginando como é que canta lá. Sim. Toda a família aqui, ela canta lá. O marido e os filhos, né? Mas ela um dia desse podia mandar para nós um áudiozinho, como é que é a situação lá, como é que está a situação naquela região. Verdade. Acho que era importante ela fazer isso, né? Mandar um áudio, olha, aqui tá passado, como é que o povo agiu, para nós aprender um pouco também, né? O André mandou também, né, para ti. O André também mandou para ti, né, da Espanha. O André, um dia eu estava na live aqui, ele mandou uma mensagem, eu pedi para ele fazer umas fotos, fazer um pequeno vídeo, um áudio, ele mandou, que é importante, porque as pessoas daqui também escutando essas pessoas que estão em outros países, vivendo momentos difíceis, né, também ajuda a refletir, mostra a nossa dimensão hoje, no acerto que nós estamos tendo, né. Sim. E segundo tema do comércio, nós temos tido uma pressão muito grande, mas a gente tem tido um diálogo importante com esses setores. Inclusive, hoje, eu estou fazendo um decreto, a partir destas, vou assinar agora de tarde, daqui a pouquinho, um decreto que, a partir das condições que nós criamos, né, as condições que a gente criou, de ter uma testagem maior, de ter um rigorismo, né, no ponto de vista de manter o comércio fechado, né, do hospital ter os leitos, ter os respiradores, né, ter tudo isso mapeado e controlado, a gente vai hoje fazer um decreto abrindo o pequeno comércio, aquele comércio assim familiar, que tem 50 metros quadrados, que tem um funcionário, 2 funcionários, né, quer dizer, são as pequenas lojas da nossa cidade, principalmente nos bairros, para elas poderem funcionar, né, com todas as regras e critérios, para que a gente também vai aos pouquinhos dando uma certa mobilidade, mas sem mexer na estrutura que nós temos, que é isolamento social. Assim, os ônibus vão continuar andando só com o pessoal sentado, a partir do dia 30, todo mundo tem que usar máscara na cidade, né, álcool, gel, quer dizer, e o pessoal já aprendeu, quem anda aqui no centro da cidade já percebe que a grande maioria da população está usando máscara, porque agora está até mais fácil de adquirir. Nós vamos adquirir umas 30 mil máscaras para distribuir para o povo mais simples, mais humilde das periferias. Então, nós estamos fazendo um pequeno decreto, uma pequena alteração. Dia 30, o governador vai fazer um outro decreto, nós vamos ver como é que a gente acompanha. Mas nós vamos manter os shoppings fechados, as galerias fechadas, né? Transferimos o decreto das escolas para o dia 30 de maio, todas as escolas municipais, nenhuma vai funcionar. Então, nós estamos tendo cuidado, porque, no fundo, essa vitória que nós construímos até aqui, ela precisa continuar avançando para que a gente chegue até o final de maio, né, a gente chegue numa estabilidade, vamos dizer assim, desse ponto de vista do vírus. E chegando lá, a gente pode sair da crise muito mais rápido. Aqueles que fizeram mudança, como o Blumenau, que se ferrou, né, voltaram para trás, mas quando voltaram, a peste tinha pegado uma parcela significativa da população. São Paulo está vivendo as bobagens que fez no passado, o Rio de Janeiro está vivendo o que fez no passado, dando discurso que era uma gripezinha, dando discurso que nada disso ia atrapalhar, que isso ia passar, né? Quer dizer, o discurso do presidente da República, né? Ele desconstituiu as políticas, dificultou a implantação. E os estados hoje, Minas Gerais, né? Estão pagando preço elevado. E eu acho que o Rio Grande do Sul e as nossas cidades, elas não vão chegar a esse ponto. Vão ter problemas, sim, porque nós ainda vamos evoluir, né? Mas nós temos que ter o cuidado para ir devagarinho, também contemplando dentro das questões técnicas, né? Aqui, nada eu faço da minha cabeça. Aqui tem um grupo técnico, tem uma universidade que nos acompanha, tem a Secretaria de Estado que nos orienta, tem uma pesquisa e um estudo técnico da Universidade de Pelotas, tem o Ministério da Saúde, que bem ou mal também os técnicos acabam encaminhando
algumas orientações, quer dizer, então tudo vai andando de acordo com tem o Ministério Público, é sempre bom lembrar, eu saí agora de uma reunião com as escolas privadas da creche, né, com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, tem tido uma postura muito comprometida também com a questão da vida, da segurança da população, né, eu acho que tudo isso faz parte desse processo também. Bom, as pessoas continuam aqui elogiando, parabenizando, obrigado PT pelo que vocês têm feito na cidade, Ana e Vanazzi, uma grande dupla de lutadores, muitas pessoas te cumprimentando pela tua coragem, né, enfim, muitos reconhecimentos, a defesa do SUS, né, e várias outras questões. Vanazzi, assim, tu como prefeito, né, eu acho que num diálogo mais assim sobre a política, todas as demandas que surgem, elas estouram muito na relação local, né? O âmbito local é o espaço da cobrança pelas demandas, mas a responsabilidade é da União, do Estado e do município. Aonde tu sente falta da União nesse processo? Esse é eu acho que a gente tem que, para poder chegar nesse processo que estamos vivendo, tem que recuperar um pouco o passado, né? Nós tínhamos no Brasil, desde 2002, que começou com o Fernando Cardoso, e depois veio para o Lula, pela Dilma, até o golpe, nós tínhamos um processo de construção de políticas públicas e de investimentos públicos muito grande, tá? E os municípios foram se organizando, fizeram concurso, buscaram financiamento, fizeram obra, construíram escola infantil, construíram posto de saúde, né? Tinha uma dinâmica de ampliar o atendimento social e o papel do poder público para a população, para a grande maioria da população, né? E depois, quando deu o golpe em 16, né, essas políticas, elas foram aos pouquinhos diminuindo, né? Aos pouquinhos, ela não foi de uma vez só. Por exemplo, quando o Congresso Nacional, ele congelou o orçamento por 20 anos, discutiu a desvinculação das receitas, né? Ele tomou medidas de acabar com vários programas na área social, na questão do Bolsa Família, reduziu quase 40% das famílias cadastradas. Todo esse processo que veio sendo desconstruído, aquilo que funcionava, ele foi gerando uma crise cada vez maior nas prefeituras municipais, foi gerando, né, uma pobreza maior e foi empurrando para as prefeituras mais serviço e menos dinheiro. Então, hoje, todas as prefeituras do Brasil vivem uma profunda crise, né? Uma crise quase insuportável e insustentável. Agora, por exemplo, para enfrentar esse episódio, né, insustentável das crises, porque hoje, por exemplo, não tem nenhum município no Brasil que investe menos de 20% em saúde. E a nossa responsabilidade é 12, né? 12. Nós aqui em São Leopoldo investimos 32, 33, 34, mas a maioria dos municípios investe de 18 a 32, a 34, a 36, tá certo? Isso já é uma irresponsabilidade do governo federal, porque ele não acompanha o crescimento das demandas dos municípios. Dos governos do estado nem se fala. O governo do estado nunca cumpriu a lei, né, do repasse para a saúde. O estado bota 15, 12, 15, 12, acho que não me lembro agora de cor. E aqui bota 6, chegou bota 5. Chegou a 12 no governo Tarso, chegou a 12. Foi a única vez na história que chegou na obrigação. Agora é 5, 6%, nem chega a isso, quer dizer, e quem é que banca o resto? É o município. Então tem uma desestruturação profunda. Mas no tema do coronavírus, o mais grave, e nós vamos viver uma tragédia humanitária em vários estados brasileiros, não é eu que digo, né? Por exemplo, o Cláudio Varela, que é um grande médico, que dá entrevista para tudo que é lá, tem vários livros produzidos. Ele disse o seguinte semana passada: o Brasil vai viver uma crise humanitária pela desigualdade social, porque quem vai morrer nessa pandemia não é quem tem convênio privado, quem tem hospital particular, quem vai morrer são os pobres, né? É aquele que precisa do serviço público, que não tem estrutura suficiente. Então, hoje nós estamos vendo no Rio que tem mais de 300 pessoas esperando na fila um respirador e não tem. Esse vai viver 7, 8 dias sem respirador, depois ele morre, porque o vírus, ele é muito rápido, se não tem respiração, ele mata rápido. Em 48 horas, muitas vezes ele mata, se não tiver respiração mecânica para poder, vamos dizer assim, colocar ar no pulmão para que destrua o vírus, né? Então, quem vai pagar e quem vai morrer
são os pobres. Então, nós temos no Rio de Janeiro 80% das UTIs já ocupadas, no Manaus já está, não tem mais UTI, quarto UTI, no Pernambuco, né, também não tem mais UTI, né, quer dizer, no Ceará a mesma coisa, quer dizer, então nós já estamos vivendo um momento trágico para os pobres trabalhadores e quem mais precisa do SUS, né. Na contramão, são os que têm mais dificuldade de ficar em casa porque precisa comer. Então, veja bem, então, no Brasil, o problema nosso é a estrutura que os municípios não têm como suportar. Mas o mais grave é que o governo federal não adotou, não fez o seu papel. O que era fazer o papel do governo federal? São duas coisas. É que nem o Estado. O governo federal, lá em janeiro, ele tinha que ter chamado todos os municípios brasileiros, todos os governadores, e ter montado um grupo de trabalho, né, com o Exército Brasileiro, com a saúde privada, ter montado um grupo de trabalho com os parlamentares, com as prefeituras, né, com os governos estaduais e a saúde, e montar um grupo de trabalho para fazer um planejamento estratégico para o ataque do vírus. Aí nós ia planejar as ações com o dinheiro que tinha, se tem pouco, vai o pouco, mas do ponto de vista de atuar conjuntamente. Então, tem um discurso nacional que vai para o Estado e que vai para o município. Aí não tem quem não vença essa guerra. O nosso problema hoje é que os municípios e alguns estados articularam a sua estratégia para vencer a guerra, mas o agente maior, que é o governo federal, ele desestimula, destrói a estratégia dos estados, desestimula os municípios, desestimula os estados, fazendo o quê? Dando discurso, que é uma gripezinha, fazendo ofensiva contra o isolamento social. Isso vai destruindo a nossa estratégia e a capacidade de nós agir. Então, este foi o primeiro erro, e quem tem que pagar essa conta não é pelo dinheiro, quem tem que pagar essa conta por não ter montado uma estratégia, não ter sido articulador dessa grande estratégia nacional, é o governo federal. Ele tem que ser responsabilidade e vai, pela história, ser responsabilidade pela crise humanitária, pelas mortes que vão acontecer no país. É isso que tem que dizer. Nós não estamos só pedindo dinheiro, nós estamos pedindo alguém que seja governo, que dirija. Como eu faço aqui na cidade, né? Numa menor. Aqui eu reúno com a associação de moradores, eu reúno com médico, reúno com comerciante, com bar, restaurante, reúno com professores, né? Reúno com as escolas. Para quê? Para que a gente vá construindo um consenso e nesse consenso as coisas funcionam. Era isso que tinha que ter feito. Se tivesse feito isso, nós íamos sair da crise mais rápido e nós íamos sair da crise mais fortes e nós íamos recuperar a questão econômica muito mais rápido, num espaço curto de tempo, colocando na roda todas as questões necessárias. Essa é a primeira coisa. A segunda questão, o governo federal também, além do discurso de desarticular e desorganizar a luta contra o coronavírus, ele não fez uma outra coisa que todos os governos fizeram. Quer dizer, o governo americano, que é o símbolo do neoliberalismo, né, do capitalismo, vamos dizer assim, a França, a Espanha, a Alemanha, a Itália, né, a Venezuela, vários países, eles disseram o seguinte: deixa comigo, eu vou pagar salário para as empresas poder diminuir, para poder manter, eu vou pagar, né, para todos os desempregados, as pessoas que precisam, um salário mínimo 4 meses. Quer dizer, se tivesse feito isso, além dele ajudar a movimentar a economia, ele ia dar mais tranquilidade e segurança para a nossa população. As prefeituras não têm como fazer isso. O Estado também não tem. Por que o governo federal pode? Porque ele tem a reserva. Além dele ficar com 56% de todos os impostos que se paga nesse país, além dele, né, ter a máquina de fazer dinheiro, emitir dinheiro. E o Fernando Cardoso, há 15 dias atrás, o Fernando Cardoso disse: o governo Bolsonaro pode emitir notas de papel, não vai gerar inflação. Então, emite dinheiro, produz dinheiro e joga na sociedade para poder atacar esse problema. E terceiro, ele tem as reservas. Tem 322 bilhões de reservas que o Brasil tem, que é uma poupança para ter esse dinheiro para enfrentar as crises econômicas e as crises sociais. Ele não mexeu nesse dinheiro. A única vez que ele mexeu nesse dinheiro foi pegar 55 bilhões para dar para o sistema financeiro, para os bancos privados não quebrar. Então, nós temos uma lógica perversa e que quem vai morrer, né, e os familiares têm que saber disso. E quem está pagando a conta aqui é nós. Né? Eu sempre digo, não cobre do prefeito, mas não olhe só para nós. Nós temos uma parte mais fraca, ou que tem menos poder, ou que fica com menos parte dos recursos. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento também de poder enfrentar isso, e eu acho que aqui na cidade nós estamos enfrentando bem. Graças a Deus, eu pretendo sair
dessa crise, né, com o município minimamente organizado, mas com a população protegida e a vida assegurada para muita gente. Vanazzi, eu queria refletir contigo também na minha avaliação sobre o papel da União. É bem isso que tu falou. Muitos países têm injetado dinheiro na economia e têm auxiliado a manter os empregos para que não haja demissão e a garantia do isolamento social com proteção financeira, né? E aí eu acho que o tema da renda básica, que a ideia do presidente era R$200 para as pessoas, graças à oposição passou para R$600. A maioria das pessoas já faz um mês não conseguiram acessar ainda. Uma burocracia, as filas na Caixa Econômica, o dinheiro não vem, em análise, de emergencial não tem mais nada, porque já passou 30 dias, a segunda leva ele disse que não vai pagar porque não tem dinheiro, e ontem de noite eu assistindo na televisão as propagandas, daí me chamou a atenção, entra a propaganda do Itaú, o Itaú dizendo, pois é, a gente sabe, esse momento de crise, não se desespere, nós estamos aqui para ajudar, oferecendo assim financiamentos que começa a pagar daqui 6 meses para poder pagar a folha de pagamento dos trabalhadores, para quem é microempresário. Depois passa um pouco de jornal, entra outra propaganda, o Bradesco se colocando à disposição. Então a gente começa a entender, né, Vanazzi, que o governo federal não quis botar dinheiro na mão do povo, deu dinheiro para os bancos e está jogando o povo na mão do sistema bancário para pagar juro por uma coisa emprestada, sendo que deveria estar colocando como um direito, né, das pessoas terem a renda básica mínima, os autônomos, todas as pessoas que pararam, né? É um crime isso, é a parte assim que eu hoje sinto mais falta e acho que na esfera da União nós teríamos recursos, sem falar do pré-sal. Imagina se fosse um governo com uma visão humanitária, aonde o recurso do pré-sal ia estar sendo destinado hoje, se a nossa proposta era para a saúde, para a educação e para a assistência. Nós, com pré-sal, estaríamos enfrentando como isso hoje, mas eles quiseram dar para o estrangeiro e hoje nem se fala em pré-sal para ajudar na pandemia, né? Não, eu acho, hoje de manhã, nessa entrevista que eu dei, também foi levantado isso, eu tenho falado, assim, esse processo todo, ele, primeiro que foi empurrado goela abaixo pela oposição e pelo Congresso Nacional do Governo, ele não, foi pressionado, fez um projeto de R$200, a oposição chegou no Congresso, votou 600 e chega até 1.200 para pessoas que têm duas Bolsa Família, então, foi um projeto empurrado lá abaixo, e isso não saiu do imaginário do Guedes, né, e nem do presidente, de que isso foi uma afronta, e de que isso também vai dificultar o projeto de Estado mínimo, o projeto daquela que é o projeto de fome desse governo, né, que foi com a reforma da trabalhista, a reforma da Previdência, e ali esse é o maior exemplo. Por que eu falo isso com tanta certeza? Primeiro, porque eu dei o projeto e virou uma disputa política. Por que virou uma disputa política? O que o governo fez? O governo resolveu fazer um novo cadastro. Ele não pagou de acordo com o cadastro único que o governo federal tem o controle, que as pessoas já estão cadastradas, né? Tem milhões, tem mais de 100 milhões de cadastrados no Brasil, e que quando são cadastrados, eles passam por todo o rigor técnico, vamos dizer assim, do edital, que pode se cadastrar. Então, quando a pessoa se cadastra e é aceita pelo Ministério, é porque ele é uma pessoa de necessidade, carente, ou dentro de uma faixa de desigualdade social. O que o governo fez? Para ele não passar nesse cadastro, que ele não tem controle, ele resolveu fazer outro cadastro para ter o controle político sobre a população que vai se cadastrar. Aí, ele vai exigir o CPF. Eu fico me perguntando aqui em São Leopoldo, tá? Quem é que conhece as vilas onde moram as pessoas aqui? A Prefeitura Municipal e seus técnicos. Né? Então, aqui tem gente que mora na Santa Marta, que é ocupação. Não tem rua, não tem nome de rua, e se não tiver o CPF, pior. Então, se tiver o CPF, ele não tem rua, não tem nome de rua, não tem número da casa. Tá? Primeiro começa ali. Então, segundo, uma boa parte das pessoas não tem CPF. Então, o recadastramento já tirou os mais pobres desse benefício. Os mais pobres, os mais miseráveis. Já saiu, o recadastramento já saiu. Por quê? Porque ele quer ter o controle político sobre as pessoas que ele deu dinheiro. Né? O controle político sobre as pessoas que ele deu dinheiro.
E segundo, quem conhece as prefeituras, e terceiro, ele fez isso para ele estar dificultando, aumentou a burocracia. Aumentou a burocracia, o dinheiro está onde hoje esse dinheiro é depositado? As pessoas não estão recebendo, né? Mas o dinheiro está no banco. E o que o banco está fazendo? Está aplicando a juros altíssimo de taxa. Então, quem está ganhando hoje, está ganhando muito dinheiro com o dinheiro público, os bancos, que ele botou dinheiro. Então, veja bem a desgraça que é isso, a falta de responsabilidade que é isso. Ele botou nos bancos lá, faz 30 dias o dinheiro, os bancos estão aplicando na bolsa esses recursos, na renda fixa, ou renda não sei o que lá, e o povo está gastando dinheiro de passagem, de bicicleta, de a pé, para ir na fila da caixa para buscar o dinheiro não chega, não tem cadastro aprovado, né? Então é dramático, sabe? Isso é um crime, né? É um crime que você faz com o povo pobre, é desumano. E o que tu faz para dizer que está fazendo uma grande ação? É muita propaganda, né? É muita. O cara muitas vezes não recebe o dinheiro, mas acha que um dia vai receber. Ele não vai receber, né? Não vai. Sabe quantas pessoas têm cadastrado na Caixa hoje para buscar o dinheiro? 107 milhões. E se tu me perguntar quantas pessoas já receberam, não passa de 5 milhões no Brasil, 6 milhões que já receberam dinheiro nesses 30 dias. E logo, não vai mais ter. Porque daí vão pagar a semana que vem, não. Agora o Guedes, não, semana que vem não. É só na outra. E assim vai. E esse empurra, e os bancos aplicando os recursos. Então, nós estamos vivendo uma crise humanitária porque as pessoas têm que trabalhar, têm que buscar fazer reciclagem, andar com frete para carroça, não tem mais pequeno serviço de fazer calçada, arrumar, pintar, capinar, porque as pessoas não querem ter contato. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Por isso que a crise econômica vai se aprofundar, a pandemia ela vai avançar, né? E nós vamos ter uma situação dramática no final de maio, começo de junho. Esse é o grande desafio nosso e que a gente tem que estar preocupado. Então, o isolamento social, o cuidado em reabrir as coisas, o cuidado com a saúde, né? O convencimento da população, as medidas que nós, prefeitos, estamos tomando, tenha evitado uma tragédia bem maior do ponto de vista da população mais pobre, mais simples, que é em torno de 50% da população brasileira, né? É um trabalho duro, pesado, né? Mas que eu acho que há um bom senso na sociedade, a população também está entendendo, né? E nós estamos vencendo essa batalha. A população tem dado voz para quem tem crédito também, né? Acho que isso é importante. Sim. Bom, tem muitas pessoas aqui que continuam nos mandando, abraçando as iniciativas, parabenizando a qualidade, no sentido do Estado, Vanazzi. Eu acho que tu já pincelou um pouco, assim, né? Assim como existe a falta da união, o Estado hoje, na nossa opinião, a gente fez uma live com o deputado Edgar Preto, por exemplo, né? E aqui tu tem o programa, o microcrédito Mão na Roda, aqui, que está ajudando as pessoas com até 20 mil reais. O Estado já poderia estar abrindo um crédito através do Banrisul para ajudar os pequenos empresários a pagar folha de pagamento. Essa questão a gente sente falta, né? E a crise da seca, que é a compra dos alimentos dos agricultores. Hoje, os agricultores estão vivendo um drama pela questão da seca no Estado, e esse acesso ao alimento que poderia estar vindo para os municípios poderia envolver os pequenos agricultores. Agora o governador fez uma compra grande aí para as escolas e não respeitou aquela lei de compra que tem que ter 30% das compras dos agricultores. Então, acho que nesse aspecto a gente poderia estar mais evoluído, sem contar o centenário, né, Vanazzi, que eu acho que tem um investimento pesado ali do recurso municipal. Quer falar alguma coisinha do que falta, na tua opinião, sobre o Estado? Não, na verdade, o Estado tem que elogiar naquilo que faz que é bom, que é coordenar esse processo de combate à pandemia. Agora, no aspecto, né, de ter um projeto estratégico para recuperar ou ajudar, ou facilitar a vida, né, de quem hoje está com dificuldade, não tem absolutamente nada. Na área da saúde mesmo, né, a gente recebeu alguns recursos, porque o governo federal repassou os recursos do Ministério, uma parcela maior para os estados que tem que dividir com os municípios, mas do ponto de vista desta política mais geral, o Estado não se preocupou, ele não preparou o microcrédito, não preparou, né, uma política de aquisição de alimentos. É agora que ele está comprando para as escolas, depois de 40 dias quase que as pessoas vêm aqui na prefeitura buscar escolas estaduais. Nesse aspecto, tem uma dívida enorme. E não tem nenhuma perspectiva, né,
apresentada até hoje para os municípios. Como é que nós vamos sair dessa crise? Porque a crise dos municípios vai se aprofundar muito em função dessa sobrecarga de prestação de serviço agora, mais do que já era, né, em todas as áreas, e também por causa da diminuição do ICMS, né? Diminuição da produção. Então, nós vamos todos, o Rio Grande do Sul, hoje vive uma crise tão profunda que a seca também foi muito pesada e o coronavírus também vai trazer um prejuízo enorme, né? O Estado não apresentou nada. Nós aqui na cidade até apresentamos coisas, assim, a gente isentou o pagamento de taxa d'água para 9 mil famílias, né? Não está cobrando por 90 dias. A gente pegou todo o microempreendedor aqui, a gente empurrou para 60 dias para ele poder pagar essa água sem corte. O governo do estado fez um decreto suspendendo o corte de energia elétrica. Olha só que sacanagem dessas empresas privadas. O governo proibiu cortar, daí quando tu fica 3 dias atrasado, a concessionária te manda uma carta dizendo que tu está indo para o Serasa, porque tu não pagou a conta. É muito pesado isso, entende? Não é fácil a vida, né? Então tem essa questão da energia elétrica. Nós vamos construir aqui, vamos construir um microcrédito, nós queríamos pegar R$1 milhão da prefeitura, colocar num fundo garantidor para arrumar uns 10, 12 milhões de reais para emprestar o pequeno produtor, empreendedor aí, né, de 2 mil até 10, 15 mil reais, mas infelizmente a entidade financeira que ia nos ajudar, o Tribunal de Contas não permite contratar. Então nós estamos buscando uma alternativa para isso também, né? Nós temos um quadro de obras... Seria muito importante. Seria. Então, nós temos um microcrédito, né? Que ele tem toda uma modalidade, já tem muita gente que pega. Mas nós queríamos criar um outro sistema para aqueles que nunca pegaram e facilitar a vida deles. Que a prefeitura garantiria, assim, para o cara poder emprestar, garantiria com recurso público, se o cara não pagasse, tivesse algum problema, né? Só que isso, nós esbarramos numa questão de proibição, de não poder negociar com as empresas que tinham interesse em fazer, bancárias, né? Então, nós temos um problema. Mas nós estamos buscando construir uma questão econômica para retomar a economia com obras públicas, investimentos públicos, recuperação um pouco dessa relação iniciativa-privada, que vai dar certo. São 10 para as 4, a gente combinou de fazer uns 40 minutos, mas são tantas informações boas. A nossa comunidade participando muito ativamente aqui. Então, antes tu já comentaste um pouquinho sobre o decreto, né, Vanassa? Tu está abrindo, então, para pequenos comércios com até 2 clientes, usando máscaras. As pessoas, a partir de amanhã, podem, então, retomar minimamente a relação de venda, assim, com a comunidade. O tema do discurso do neoliberalismo, que a gente conversou tanto, ganhou tanta força nos últimos anos, esse discurso do Estado mínimo, do neoliberalismo, e agora acho que o coronavírus bota em choque esse modelo de sociedade e mostra que um Estado mínimo não dá conta, né, de atender às necessidades. Então, é uma oportunidade também para a gente falar do nosso modelo de sociedade que a gente sempre defendeu, né? E acho que um tema importante que a gente poderia encerrar aqui, tem muitas pessoas falando, não vou conseguir comentar todas, mas sobre a rede de solidariedade. Nós fizemos uma live aqui convidando o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Unicinos e até o SESC, e falamos sobre o desafio da construção de redes de solidariedade nas cidades, porque a solidariedade tomou uma dimensão na ausência do Estado, principalmente das políticas que vêm da União. Hoje, muitas pessoas têm ajudado. Eu tenho acompanhado, assim, e quero sugerir, inclusive, que em algum momento a prefeitura faça um vídeo ou publique todas as pessoas que têm auxiliado. A gente fica, assim, impressionado do número de pessoas que têm ajudado o Hospital Centenário, doando materiais, os voluntários, e também nas comunidades, a Ambave, a AMEP, as cooperativas, o pessoal aqui na feitoria começou a se organizar através do Fala Feitoria, enfim, a solidariedade cresce. Então, agora o município, pelo que eu percebi, adotou um critério para poder englobar essas questões e vocês vão assinar, entre hoje ou amanhã, a criação de uma rede mais formalizada, né? Tu poderia falar sobre isso para o pessoal que está nos acompanhando? Na verdade, acho que esse tema que eu falei no começo, que
nós temos que aprender com essa crise, que eu acho que o mundo vai aprender muito e que vai ter muitas mudanças profundas nas relações, é o tema da solidariedade, né? São Leopoldo, essa crise, eu fazia muitos e muitos anos que não via tantas pessoas buscando ajudar as outras pessoas, sendo solidário com as pessoas. Principalmente os mais humildes, mais simples, as pessoas se conversando muito, se articulando em grupos, né, via WhatsApp, que a gente nem se conhece muitas vezes as pessoas. Então, acho que isso é um indicativo muito forte nas novas relações que está se criando, né, no ponto de vista histórico até, né. Nós aqui tomamos todas essas medidas para tentar aproximar a população na rede de solidariedade para sair dessa crise. Primeira coisa que a gente fez, nós fizemos um edital para as pessoas que queriam ser voluntários se inscrever. Hoje nós temos 500 pessoas inscritas no voluntariado. E todas elas, de uma forma ou de outra, já têm participado na ajuda no Monte Alverne, na ajuda na distribuição de kits de alimentação, na ajuda de empacotamento das coisas que a gente recebe. Então, nós montamos uma rede de voluntariado que hoje chega a 500, 600 pessoas. É um negócio impressionante. Nós estamos vindo por conta. Na rede de saúde, tem muita gente trabalhando na área da saúde, que são profissionais na área da saúde, que além de trabalhar na iniciativa privada, eles fazem solidariedade depois, são voluntários. Nós criamos agora um decreto que para fazer duas coisas. Um decreto nós estamos criando, que é um Conselho Municipal de Solidariedade, que este conselho tem a ver com o recebimento e distribuição de alimentação, né? Então, nós temos um conselho que vai fazer a gestão de tudo que a gente recebe na prefeitura, que vai administrar, que tem critério para receber, critério para entregar, né? Então, é um negócio muito interessante, está centralizado no ginásio, vamos publicar hoje. Então, esse conselho que envolve a Unicinos, que envolve entidades sociais, envolve setores da prefeitura, a sociedade civil organizada, ele vai fazer a gestão de tudo que você recebe e, através dos critérios estabelecidos, também vão fazer as entregas. Para parar com essas entregas, né, por parte da prefeitura, para o amigo, para aquele que chega primeiro, ou para aquele que eu conheço, né, daí tem muitos que não precisa, recebe, e quem mais precisa não recebe. Então, nós estamos mudando essa relação a partir desse edital e estabelecendo esse critério, né? A segunda questão que nós estamos fazendo também, como a gente vai, a partir do dia 30, ser obrigado a usar máscara na cidade, a partir do dia 30 de abril, toda a população terá que usar máscara, né? Porque isso já é uma forma muito grande de proteção. Como não tem no mercado, e nós temos aí umas 30, 40 mil pessoas que não têm dinheiro para comprar, embora não seja caro, mas para muita gente, R$3, R$4 é muito dinheiro, né? É o leite que ele compra por um dia, 2 para a criança que ele tem em casa, por exemplo. Então, no fundo, nós fizemos o quê? A gente fez um edital, primeiro, para comprar máscaras de entidades sociais ou entidades da economia solidária, para produzir essas máscaras para a prefeitura entregar via os CRAS e via os postos de saúde. Então, nós vamos entregar para as pessoas que estão nos CRAS e aquelas que estão nos postos de saúde credenciados ou aquelas que nós acompanhamos. Então, nós fizemos um edital, estamos convocando as entidades para se inscreverem, para poder produzir máscaras e depois nós, prefeituras, vamos pagar para eles, porque eles fizeram as máscaras, vão receber uma receita, não é? E nós vamos distribuir, então, essas máscaras também. E o mais importante, por exemplo, se a entidade X, ela se credenciou, foi selecionada, as pessoas que produzem a máscara individualmente, que não está na entidade, ela vai lá na entidade, se cadastra lá, e ela produz para a entidade paga ela e nós pagamos a entidade, quer dizer. Então, nós criamos também uma forma de geração de renda para muita gente que hoje está produzindo máscara, né? Tem então, muitas mulheres que têm máquina de costura em casa, que esses dias eu até te perguntei como a gente poderia fazer, mas são tantas mensagens que tu recebe, agora eu entendi. Então, as mulheres que são costureiras, assim, autônomas, elas podem se inscrever, então, numa entidade credenciada do edital, e vocês fazem a compra por uma entidade para poder chegar na... Isso. É isso, porque não pode fazer direto com a pessoa autônoma, não. Tem que ser por entidade, certo? Não tem como contratar e nem pagar. Então, o que a gente combinou com as entidades? Que a gente vai selecionar aquela que estabelece os critérios, tem um valor que nós vamos pagar para a máscara dentro do mercado, né, para não também criar uns problemas
jurídicos, e aí nós vamos encaminhar as pessoas que nos procuram para as entidades que foram selecionadas. Sim. E ela já tem essa orientação. E a pessoa, a mulher vai lá, o cidadão vai lá, eu faço máscara, eu quero produzir também. Tá bem, nós estamos pagando tanto, quanto é que tu quer fazer, né? Então, tudo isso nós também estamos organizando para distribuir um pouco essa renda, gerar renda na cidade, né? Então, tem os voluntários, tem gestor dos recebimentos e entrega do produto com os critérios, as sacolas econômicas, né? O kit de alimentação, e tem as entidades que vão contratar as pessoas para fazer máscara para nós distribuir. Então, a gente já mexe aí com uma parcela significativa da população. Ótimo. Que bom, Vanazzi. E as entidades assim não governamentais que já fazem o seu trabalho solidário, uma associação de moradores, por exemplo, Ambave ou outras, eles fazem internamente com a comunidade e distribuem alimentos e coisas assim. No caso, essa rede é para quem é quando a prefeitura recebe doações, mas nada inviabiliza aquelas doações locais assim da organização comunitária. Tá, entendi. Não, eu acho que na cidade isso hoje é muito maior do que a prefeitura está distribuindo. As entidades, as pessoas individualmente. Isso é uma rede de solidariedade que nós não temos controle, que é muito importante. Por isso que eu disse que a cabeça das pessoas também está mudando nessa crise danada, não é? Agora, essas entidades que tu falou, ela pode se credenciar nos editais que nós estamos abrindo. Elas podem se credenciar e talvez elas vão receber para fazer máscaras para a prefeitura. Né? Joia. As entidades podem fazer isso. Então, é uma forma que nós achamos de poder dar alguma renda para as pessoas que estão desempregadas, que estão muito mal e que estão fazendo máscara para vender na rua para poder ganhar uns troquinhos. É uma forma que nós encontramos. Bom, Vanazzi, foi muito boa a nossa conversa. Tem tantas pessoas aqui elogiando, né, que mesmo no momento de crise, tu também está dando oportunidade para pessoas terem algum tipo de renda. A nossa cidade tem sido referência aqui no estado, na região metropolitana, no Brasil. Eu quero, assim como vereadora, te parabenizar. Os projetos que vocês têm encaminhado para a Câmara de Vereadores são todos no sentido de preparar nossa rede de saúde, nossa rede assistencial, né? Sempre tem uns nervosos, assim, que vêm nas lives, né? Eu acho que agora, em razão dos escândalos do governo federal, dessa briga entre o Bolsonaro e o Moro, tem muito bolsonarista que ficou mais nervoso ainda, né, por conta desse contexto político aí do governo federal. Eles vêm na live ali, estão discutindo com a comunidade, mas são expressões, assim, nada respeitosas, que não cabem a gente nem ler aqui nesse comentário final. Mas eu quero agradecer a todos os internautas que participaram com a gente hoje. A hashtag Fora Bolsonaro está forte aqui entre o nosso povo, né, os comentários todos. Quero te agradecer, Vanazzi, pela tua presença aqui no nosso canal. E antes da tua despedida, então, eu vou deixar uma frase para ti do Nelson Mandela, encerrando aqui. O Mandela escreveu o seguinte: os valores da solidariedade humana que outrora estimularam a nossa demanda de uma sociedade humana parecem ter sido substituídos ou estarem ameaçados por um materialismo grosseiro e a procura de fins sociais de gratificação instantânea. Um dos desafios do nosso tempo, sem ser beato ou moralista, é reinstalar na consciência do nosso povo esse sentido de solidariedade humana, de estarmos no mundo uns para os outros e por causa e por meio dos outros. Então, acho que com essa frase a gente quer lembrar também líderes políticos que enfrentaram momentos de segregação, né? Pessoas que construíram uma história política em defesa de valores humanos, e eu tenho certeza que a tua história foi sempre voltada para essas questões, e com certeza na história política de São Leopoldo e o pós-pandemia, a gente vai poder dizer, nós, os leopoldenses, agradecer, porque nós tivemos um prefeito humanitário à frente dessa crise toda, que fez tudo possível, né, para que nenhuma vida leopoldense se perdesse. Eu sei que nós tivemos um óbito de um leopoldense, mas eu tenho certeza que se eu te perguntasse, o teu objetivo seria de não ter nenhum. Então, que tu continue com essa luz, com essa força, porque cada vida importa, e para nós é muito bom, apesar das irresponsabilidades do governo federal,
para nós é um alento a gente saber que a gente tem um prefeito que está voltado para as nossas vidas, cuidando de cada detalhe para que a população consiga sair desse processo garantindo dignidade. Depois, a gente vai abraçar outras causas e reconstruir também a economia, com certeza. Mas hoje o momento é esse, o desafio é esse. Então, te parabenizo e quero te deixar aí as palavras finais para tu agradecer aí para a nossa comunidade que te acompanhou. Bom, Ana, muito obrigado pela oportunidade. Deixa um beijo no coração de todo mundo aí que acompanhou a tua live, que gosta de um papo e de buscar informação, né? Eu fico muito feliz. Eu acho que nós estamos cumprindo um papel histórico na cidade, né? Não é fácil ser prefeito com a responsabilidade que tem num momento como esse. Eu não cuido da minha vida, do meu filho, da minha filha, da minha mulher, né? Ou eles de mim, né? Eu cuido da vida de 240 mil leopoldenses. Eu, quando tomo uma decisão, eu tenho 240 mil pessoas que estão sobre essa decisão. Ou em todas as áreas. Então, as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, cabeça fria, mas tem que ter uma coisa que a gente não pode abrir mão. É ter compromisso humanitário, político, com as pessoas que mais precisam. Aquelas que não conseguem se defender. Isso eu tenho dado sempre segurança em todos os meus atos desde 1970, né? Nunca deixei ninguém no meio da estrada, no caminho, né? Sempre fiz o esforço para proteger. Talvez a brabeza de muita gente é por causa disso, né? Eles não entendem por que isso. Não entendem porque o pobre gosta de mim, porque o pobre não sei o quê. E tem que entender que são compromissos que não são compromissos eleitorais, são compromissos de vida, que é muito mais importante, é muito mais profundo, né? Eu sempre digo o seguinte, tem muita gente... quando a gente fala na recuperação da solidariedade, a recuperação da solidariedade não é só no ato de se movimentar e fazer. As pessoas na recuperação da ideia da solidariedade, elas estão enxergando, né, não no outro cidadão que precisa, como um ser que não existe, né, como alguém que precisa fazer um ato de caridade para poder esse que faz ganhar o céu. Na verdade, descobrir é o seguinte, é que nós estamos descobrindo que outra pessoa que está do meu lado, ela está naquela situação porque ela não teve a oportunidade que nós estamos, portanto, estamos fazendo um ato de solidariedade com responsabilidade, enxergando um cidadão, uma pessoa que tem coração, que tem alma, que tem sentimento, né, que está ali porque o sistema não permitiu que ele crescesse. O cara, por exemplo, que me diz na beira da estrada, eu vou te contar um negócio aqui, porque eu me animo, me entusiasmo com isso. Tem algumas pessoas no governo que foram fazer os atos de solidariedade. Eu acho que algumas vezes que fizeram, né, foram lá e distribuíram comida, assim, depois foram tomar cerveja, fazer festa, porque descarregaram a sua consciência do ponto de vista de ter feito solidariedade. Né? Tem muita gente que faz isso. Eu me lembro que quando eu trabalhava com os índios, com os mais pobres aqui na Campina, as pessoas chegavam de carrão, com sapato, calça, camisa no porta-malas do carro, chegavam numa família tal, pegava tudo aquele saco, entregava, pegava e ia embora. Não era capaz de tomar um mate, um chimarrão, porque não tinha coragem de botar a boca na bomba do cara que lhe oferecia o chimarrão. É isso? É esse tipo de solidariedade que eu acho que o mundo não vai mais ter. Vai ter uma solidariedade humana, de compromisso humano. Tem gente que foi aqui nas vilas entregar uns kits de alimentação, e quando chegou, e como nunca tinha ido, quando chegou na frente de um casebre que tinha, ele olhou, tinha 6 tijolos, uma lata de ferro em cima dos tijolos e 2 panelas cozinhando, uma de arroz e uma de feijão. E ele tirou uma foto e mandou para mim, corta o coração. Eu digo, pois é, um dia, eu muitas vezes comi disso, né, dessa forma, vi e sofri no osso do peito essas coisas. Então, quando a gente vive, a gente sabe o sofrimento do povo. Quando a gente não vive, só enxerga, a gente não imagina o que é a fome, a miséria dessa nossa população. As pessoas não têm ideia do que é isso, só vivendo, né? E eu espero que as pessoas não precisam viver para aprender, que nessa crise descubram, se reinventam e sintam no coração, de fato, o que é solidariedade, respeito e compromisso com as pessoas humanas que estão aí, né? Então, eu acho que é importante esse momento, eu queria te agradecer, tenho conversado muito com as pessoas, e o mundo vai sair disso melhor. O ódio vai perder muito, o ódio, a mentira vai perder muito, né? Muito, muito. Num espaço curto, quem se alimenta do ódio, se alimenta da mentira, se alimenta daquilo que não faz bem para a sociedade, ele terá na política uma vida tão curta
e tão inexpressiva que a história não vai lembrar dele e nem vai escrever sobre ele. Pensa nisso, né? Quem faz solidariedade, respeita o indivíduo, convive com as diversidades, convive com a diferença, convive com a diferença política e sabe se respeitar, esse vai ter alguma linha na história como um cidadão que fez bem para a humanidade. Os outros vão passar, né, como uma moranga podre, que quando apodreceu, perdeu o cheiro, ninguém mais se lembra. Então, sucesso para ti, viva com força, luta e vamos defender nosso querido povo leopoldense. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, Vanazzi, obrigada a todos vocês que acompanharam aqui, foram mais de 500 pessoas, muitos comentários, e Vanazzi, recebe o nosso abraço virtual, nossa força e parabéns por tudo que tu tem feito pela nossa gente. Obrigada. Um abraço, um beijo. Tchau. Beijão, tchau.